Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada por estarem aqui. Chegou o nosso convidado. Deu Emerson, certo. boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo beleza? Então tá jóia. O pessoal tá entrando aí. Temos 18 pessoas online. Esperar mais uns 2 minutinhos aí a gente já começa. Temos já algumas questões aqui para conversar um pouco. E vamos falar um pouquinho, né, daquilo que você ama falar, que é linhagem de cavalo, que é cruzamento, genética, para ajudar um pouquinho aí a galera a entender um pouco mais sobre os cruzamentos, né? Que a gente tanto fala aqui de animal de boi. Eu acho que vem muito a calhar aí nesse período em que a gente está antecedendo aí a estação de monta. Então, esse assunto eu acredito que seja bem interessante para quem tá, tanto para quem já está no cavalo, quanto para quem está iniciando, para entender um pouquinho mais sobre, então, o assunto cruzamentos, né? Tanto das linhagens antigas, que a gente tem muita coisa boa ainda hoje, quanto das novas linhagens que a gente tem por aí. Tá? Eu acho que a gente pode começar, a gente já está com 25 pessoas acompanhando a gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Né, Emerson, primeiro conta um pouquinho pra gente aí da sua caminhada aí dentro do cavalo, quando começou isso, há quanto tempo você está mexendo com isso? Na verdade, meu avô começou uma criação pequena, quando eu era pequeno ainda, eu tinha 3 anos de idade. Aí eu tinha meu irmão que era mais velho, né? E já fazia provas e tal. E na época eu já mexia com apartação, meu irmão, né? Então a primeira vez que eu montei num cavalo de apartação foi com 10 anos. E aquela época o treinamento era totalmente diferente, as linhagens eram outras, né? E de lá para cá o negócio só evoluiu. E a relação a cruzamentos, linhagens, eu estudo isso há 25 anos. Que até então a gente, quando é criança, não liga muito e tal, mas depois que você começa a entender, você começa a estudar e assim vai indo, né? Não, maravilha, maravilha. Né, Emerson, eu abri, né, uma caixinha de questões aí ao longo da tarde. Nós temos algumas questões aqui, até peço para as pessoas que estão na live que tiverem dúvidas a respeito de linhagem de cavalo de boi, que possam colocar aqui para gente. Nós vamos respondendo aí na medida do possível, tá? Mas eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que assim, o marco zero, né, de quando a gente fala de cavalo de boi. Né, Emerson, assim, na sua opinião dentro da sua experiência, qual foi até hoje o maior produtor de apartação que existiu na história? É, é, Antes de falar essa pergunta, vamos dar uma pincelada na apartação americana, que a gente sabe que foi fundada a NCRTA em 1946. É a primeira associação independente. Não teve rédea, não teve nem um tambor lá. A primeira associação de modalidade foi a NCRTA. Um ano antes foi criada a APA, em 1945. Em 1946 já foi criada a NCRTA. Porém, por provas oficiais. Antes disso, já existia cavalos apartando, já tinha aquelas brincadeiras de rancho, meu cavalo é melhor. Como começou na corrida, né? Depois já quem tinha cavalo de boi já começou aquelas brincadeiras, né? Lógico, daí já começou, quando foi oficializado, já tinha regras. E essas regras foram mudadas com anos, né? Não se pegava no pito, era com a mão na rédea. O bicho trabalhava 100% com a ausência. E dá para você ver hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, nos vídeos dessa época, da década de 40, 50, que dá para ver como é que era o negócio, fotos, né, que dá para ver bastante coisa. E de lá para cá, a modalidade que mais premia também dentro dos Estados Unidos é a apartação, é a corrida, né? Mas vamos falando de trabalho, é a apartação. E hoje ela distribui 40 milhões por ano na modalidade. É um valor, assim, muito grande. E o maior produtor até hoje, a gente sabe que é o Hebron Cat. O Hebron Cat hoje está com 91 milhões de produção de filhos, né? Vamos falar só de filhos agora. E ele... Milhões de dólares. Tá? Milhões de dólares. 91 milhões. Como se não Ale- bastasse, são dólares. É a- dólares.
além de ele produzir 91 milhões, ele é o maior produtor de campeões de Futurity. Nós tivemos 60 Futurity, exatamente. Começou em 1962. Até hoje, ele produziu 8 campeões Futurity. Que é uma coisa assim... Estou dizendo só na categoria aberta, né? As outras categorias eu não estou dizendo. Mas é tão difícil ganhar um Futurity, para se ter uma ideia, que o Metallic Cat produziu 2 campeões Futurity. O Doc Olino produziu 3 campeões Futurity. O Smart Little Olino produziu 3 campeões Futurity. Então, o Doc Barr, que foi depois dele, foi o que mais produziu. 4 campeões Futurity. Então, ele, além de ter produzido os 91 milhões, ele produziu muito campeão em Futurity, que é a prova mais assim esperada, a prova que assim, a pessoa mais dentro da apartação é aquela que tem mais glamour, né? Que é a estreia do potro, né? Joia. Bom, então o Highbrow Cat segue dominando aí como o maior produtor de apartação de todos os tempos. Exatamente. Nós temos vários filhos dele no Brasil hoje, né? Vários filhos dele ainda em trabalho e em produção. Além de filhos, nós temos filhas, né? Vamos falar de pai e mãe. Tem bastante Highbrow Cat no Brasil. É uma linhagem, assim, que começou a vir aí uns 15, acho que foi um pouquinho mais de 15 anos, começou a entrar no Brasil, né? E você vê como é que é. Eu queria falar sobre isso. O mega produtor, não quer dizer que ele foi um super, ultra atleta. Ele foi um atleta, ganhou bem, ganhou 126 mil, mas ele não foi um atleta destacado dentro da partição. Teve muito outros atletas destacados que nunca chegou nem no 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E isso que eu queria falar, que a genética, ela não é a matemática. Falou, não, o Highbrow Cat era um atleta normal, bom, ganhou bem, ganhou. Só que o pai dele ganhou mais que ele. O pai dele não foi o que ele foi na produção. Um exemplo, tem cavalos que às vezes ganha pouco e produz muito. Tem uns que produz muito e ganha muito. Tem, Metallic. O Smart Little Lina foram cavalos que dentro da pista foram unânime e ganharam o Highbrow Cat ganhou 600 e poucos mil, o Smart Little Lina ganhou 500 e pouco, foi tríplice coroado, foram ótimos produtores, viraram avô, né? Mas isso não é uma regra. O bom cavalo é um indivíduo. A gente tem que olhar um cavalo como um indivíduo. Como assim um indivíduo? Um indivíduo, um corpo, uma morfologia, uma ossatura, um casco bom, um jarrete bom, uma frente leve. É isso que a gente tem que procurar no cavalo, não um pedigree. Se eu olhar um pedigree, olha, é Highbrow Cat com Doré, não vai dar certo. Não, necessariamente. Né? Inclusive, esse cruzamento que você falou é que muita gente tem procurado hoje, né? Não, o Magic Cross, o maior Magic Cross de todos é Highbrow Cat e mãe do O'Reilly. E depois disso é o do O'Reilly e mãe Highbrow Cat. Entendeu? Esse seria o Magic Cross? Sim, dá certo, dá. Mas não é uma receita de bolo. Pode dar errado. Muitos dão errado. Pode dar atletas normais, cavalos que não fazem assim, nossa, é um craque, é um fenômeno. Não, é um cavalo de apartação. Do mesmo jeito que tem, eu até comparo com futebol. Não existe craques. Todos são profissionais da futebol. Um joga no lado, no gol, na lateral, no meio. Mas existe o craque. E o craque é o Messi, é o Neymar, entendeu? E dentro da apartação é a mesma coisa. Todo mundo tem a genética parecida, misturada. Todo mundo é ali, Smart Little Lina, Highbrow Cat, Dual Rey, ou é Dual Pep, se não for Dual Rey. Se não for Pepto Bunsmal, Grey Starlight, os irmãos, né? As linhagens são sempre as mesmas, mas o craque, ele aparece, tem que montar, para saber qual vai ser o diferencial. Por isso que eles investem tanto lá nos Estados Unidos, e sempre os futurities, os cavalos que ganham futurity e começam a ganhar provas, é garanhão. Eles tentam investir em macho. Porque se o cara acertar um garanhão na vida, ele faz a vida dele em coberturas e vira a aposentadoria da pessoa. É totalmente o inverso que tem no Brasil.
Aqui todo mundo quer montar em fêmea, fazer fêmea. Não, lá não. Eles querem macho para ver se ganha, para vira garanhão. Joia, joia. Nessa toada aí do melhor, né, da apartação até hoje, na sua opinião, né, Emerson, qual foi a melhor linhagem materna até hoje? Você Então, acabou de falar do Magic Cross aí, né? Do que o pessoal seria o cruzamento dos sonhos de todo cruzamento mundo, digamos mágico, né? Cruzamento mágico. cruzamento mágico. Mas na sua opinião, e dentro dos registros todos do quarto de milha, qual foi a melhor linhagem materna até hoje? De acordo com as estatísticas, né? O maior avô materno que tem é o Smart Lirolina, né? As filhas dele produziu 75 milhões de dólares na apartação. Ele é o maior produtor, mas em segundo já está o Highbrown Cat. O Highbrown Cat já é um avô materno de 61 milhões. Vai aumentar muito, porque tem muita fêmea, muito bicho que está produzindo. Assim, num período curto aí de, sei lá, 5 anos ou menos, o Highbrown Cat vai ser o maior avô materno. Além do que, não é que seja, vamos dizer assim, em dinheiro, né? Porém, os dinheiros atuais é outro. Um cavalo que ganhava um futuro de 40 anos atrás, 50 anos, ganhava as maiores provas, não eram os valores atuais, né? Hoje, um cavalo que ganha 300, 400 mil dólares, estão ganhando. Antigamente, o cavalo trabalhava, ganhava um monte, dava 30, 40, 50 mil dólares. Então, esse dinheiro não dá para ser atualizado, né? Mas é nada mais. Smart Lirolina, Highbrown Cat. O Highbrown Cat é o quê? Mãe Smart Lirolina. Já é Smart Lirolina na mãe também, né? Já vem de uma linhagem materna de Smart Lirolina. Legal. Né, Emerson? Mais uma aqui do pessoal. Qual a linhagem mais promissora para a mãe hoje? Porque a gente sabe que a mãe tem uma influência muito grande na genética, né? E qual seria hoje a linhagem mais promissora que está acessível? Vamos dizer assim, vamos mudar um pouquinho. Qual é a linhagem hoje mais promissora e super acessível para nós aqui do Brasil, digamos assim? Não tem muito segredo, né? Como acontece lá, acontece aqui. As maiores mães são hoje Highbrown Cat, do O'Reilly, e tem muita mãe Abra, porque teve o sucesso da Sweet Abra nos Estados Unidos. A Sweet Abra foi uma égua, filha do Abracadabra, né, que todo mundo conhece, um garanhão que veio para o Brasil. Ela é uma égua que ganhou lá acho que 120 mil dólares, só que quando foi colocada em reprodução, ela bombou, ela explodiu. Ela produziu, ela está com 2 milhões de dólares. Inclusive, ela está em segundo, partindo para o primeiro lugar de todos os tempos. Que o primeiro lugar é da Royal Blue Boom. Lógico, outras épocas, até hoje, a Royal Blue Boom é a número 1. E isso produziu há 30 anos atrás, né? Então, ela tem o trono dela lá, mas só que uma hora a Sweet Abra vai passar, por causa dos prêmios atuais, embriões, muito mais filho. Mas ela já produziu o Metallic Rebel, que já se tornou um garanhão, é filho da Sweet Abra. Então o Abra também tem, em média de ganhos, é muito bom lá nos Estados Unidos. Mesmo tendo poucas filhas em produção, elas produzem muito bem. Então eu acho que aqui no Brasil, o que acontece? Ainda não se tem quase mães Abra, tem muito pouco na pista, na apartação. Vamos colocar o hashtag, o Onça Blue Boom, Kit Kat Sugar, o Smooth Talker Style, os cavalos líderes de estatística hoje nos Estados Unidos, nas mães Abra. Aqui no Brasil nós não temos quase ainda, mas eu acredito que num período próximo aí de 2, 3 anos vai começar a aparecer mais as mães Abra aqui. Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta aqui, vamos aproveitar que o pessoal está fazendo pergunta, do Pedro Parpit. Acho que é isso, desculpa, Pedro, se não for assim. Quais opções temos mais modernas para sair de Pepto Bismol e Highbrown Cat no Brasil? Isso é uma pergunta muito boa, porém difícil a gente sair disso. Como aqui no Brasil, o jeito assim mais fácil de sair disso, pensando em apartação, ou às vezes terra short e tal, é o Tilly Playboy, que é um garanhão espetacular. Comparado a qualquer, na minha concepção, ele está no mesmo nível dos melhores americanos.
porque o que põe na pista dá bom, e é um cavalo que não tem Pepto Bismol, não tem Smart Lirolina e não tem Highborn Cat. Isso é excelente. E também agora nós acabamos de perder o Sanafadjei, que foi um mega produtor aí, cavalo que ganhou tudo, também é livre. Ele não é livre de Liropep, mas ele já é um JBD, que já é outra coisa, né? Já é Sanafadoc. Então, seriam uns cavalos assim, você tem que sair procurando meio no laço para achar. Nós temos garanhões que veio para o Brasil, que tem as fêmeas deles aí, né? Porque o sêmen é difícil, tem pouco, que é o Bob's Fleckles, o dos Palomino. Esse cavalo foi um cavalo que ganharam muito lá nos Estados Unidos, produziu também. São cavalos bom para abrir sangue, só que daí tem que pegar, se fosse usar, tinha que pegar as fêmeas deles hoje para colocar nesses que ele acabou de mencionar, que é Highborn Cat, Pepto Bismol e Doré, que geralmente esses cavalos já estão com 3 mix já, né? Hashtags, por exemplo, o Garanhão Metallic Cat, que já é Highborn Cat Pepto Bismol. Numa égua do All Rei, então ele já tem o tripé ali, já é difícil pegar coisas fora disso para poder acasalamento para apartação, né? Não, beleza. Ó, tem uma aqui do Cialzito. Qual a sua opinião sobre o falecido Rotes e seus filhos? Então, o Horich, na minha opinião, pelo meu coração, é o melhor garanhão de apartação. Porque o que eu vejo os filhos dele trabalhando, o jeito que trabalha, o estilo que tem, o boi que tem, e são bem menos em quantidades dentro da pista, eles chegam bem menos do que os outros. Não porque ele morreu, porque agora também eles fazem IX lá e todo ano tá fazendo muita IX dele, né? Mas para mim, ele é um top. Não tem, assim... Ele tá entre os melhores ali, sem dúvida, e eu acho difícil alguém falar, ó, veio melhor que o Horich. Lógico, a genética é feita, o cruzamento para sempre melhorar. Falar aquele lá é melhor que aquele lá é melhor que aquele, igual agora mesmo, o Steve Ray Vaughan tá produzindo tão bem, ou melhor que o Metallic Cat hoje, que é um filho já. O Metallic Rebel, a mesma coisa. São netos, vai Brown Cat. E a fila vai andando e o melhor vai sempre vindo, né? Beleza. Uma Vê se pergunta você consegue ler as aqui. perguntas aí. Tem várias perguntas aí. Eu tô tentando não perder nenhuma, tá? Só para te avisar que a sua esposa acabou de entrar aqui. Oi, Gisele, tudo bem? Obrigada por liberar o esposo aí para falar com a gente hoje. Ó, uma pergunta aqui do Custódio Valdeon. Qual o melhor garanhão do Alpep da apartação vivo no Brasil hoje? Vivo? Uma boa pergunta, hein? Chula morreu. Eu acredito que seria o Wild Pep Curie. É um garanhão que não foi para os Estados Unidos, não tem produção americana, mas é um cavalo que poucos filhos que foi em treinamento deu tropa muito boa dentro da partição. Deu ganhadores. Gosto muito do Wild. Depois veio do All Jazz. Do All Jazz acho que está vivo, mas 30 e poucos anos. Tem produção de quase 1 milhão. Tem uma mãe muito boa, que é a Jezebel Curie. Também muito produtora, tá entre as 20 maiores, aí, com mais de 1,5 milhão. A mãe dele também é uma excelente égua. Eu dei o Chula Du, que é o pai do Horich, nós acabamos de falar, pai do Horich, não, desculpa. Pai dos Spots Hot. Ele é o avô do Horich, né? Mas também já é morto, né? Outra pergunta aqui, ó. TG Ranch Horses. Qual o sucessor do Pepto Bismol? Dentro dos Estados Unidos, hoje, dentro da apartação, seria o Once Blue Boom, né? Que é o cavalo que está produzindo, está sempre ali na cabeça, fez campeão Futurity. Em 3 anos seguidos, ele fez 2 reservados e no terceiro fez a campeã, né? Então ele está ali no... Mas ainda não chegou na produção do One Time Pepto. O One Time Pepto já está meio pouco treinado nos Estados Unidos na apartação e tudo, mas ainda o One Time produziu mais do que o Once Blue Boom. O Once ainda está no momento produzindo, né? Mas aí seria basicamente esses 2 aí. Mas tem outros garanhões de Pepto Bismol excelentes, né? Aqui no Brasil mesmo, nós temos vários garanhões Pepto Bismol bom, né? Bismol Celina, Mr. Bismol Chuyu. Tivemos o
O bode Bunsmal, que é um garanhão que entrou com produção muito grande de apartação, né? Beleza. Tem uma aqui do Rancho Tapera Velha. Fale sobre mãe ST Garni. A Garnet foi uma das maiores matrizes aí que tivemos no Brasil, né? Foi uma matriz lá do Lar Soledade, que antes do Soledade, quem trouxe foi a Guanacaste, né? Ela é uma matriz filha do Dox Hickory, teve vários filhos aí super ganhadores. E, inclusive, as filhas do Doc Hickory deu muito certo no Brasil. Inclusive, hoje, está sumindo, vamos dizer assim, os Doc Hickory direto, né? Mãe de Doc Hickory quase não está tendo mais e tudo. Mas, nos Estados Unidos, para quem quer voltar com a estrutura, voltar com tamanho, que eu já vi que tem perguntas aí sobre isso. O Dox Hickory tem sêmen congelado nos Estados Unidos. Pode ser usado lá. Porém, não se usa quase zero a utilidade dele lá. É um filho direto do Doc Bar, inclusive é o filho do Doc Bar que mais produziu. Ele produziu mais que o próprio Doc Olina. Um garanhão que produziu aí 21 milhões, até por conta que viveu bem mais, foi morrer mais com 30 anos, né? Mas ele é um garanhão excelente. E a mãe da Garnet é o sangue tradicional da King Ranch. É o sangue é o Rei Rojo. É o sangue que abre muito, mas continua com muito boi dentro da modalidade. Assim, se for contar os 60 anos de modalidade, esse sangue são praticamente 4 pilares, né? O pessoal só fala em 3. Eles falam King, Leo e Tribars, mas o Old Sorrow entra porque o Old Sorrow deu a linhagem do Rei Del Rancho, o Rei Del Rancho deu o Ray J. O Ray J foi o avô materno do Coronel Flex, do Flex Playboy. Então é uma linhagem também que entra entre as 4, né? Na minha opinião. Beleza. Vamos para uma outra pergunta aqui que já tinha sido feita, depois a gente volta aqui para o nosso chat, tá? O que é mais importante, né, Emerson, na sua opinião, na hora de escolher um animal para comprar cobertura, aproveitar que a gente está aí chegando na estação de monta, quando ele ainda não é muito conhecido, quando ele ainda não teve aí a sua explosão na pista, digamos assim? Porque existem vários garanhões muito bons, de genética muito boa, que daqui a pouco você não está escolhendo porque ele não está nos holofotes, digamos assim, né? O que a gente pode ver num garanhão para poder estar escolhendo um sêmen de qualidade para apartação, no caso? Seria 2 casos, né? Primeiro caso que eu vou ilustrar. Se for um garanhão, vamos supor que ele não trabalhou, mas ele tem um super pai e a mãe, esse que eu quero chegar. A mãe é importante. Se ele não trabalhou nada, mas ele tem uma super mãe, o pai não vou contar porque o pai vai ser bom. Vamos supor, é filho do Onça Blue Boom, mas quem que é a mãe? A mãe é uma ganhadora de 200 mil dólares. Aí a segunda mãe é ganhadora de tanto, produziu $1 milhão. Aí você já pode ir com o outro olho pro cavalo. Não tem filho, nunca viu, não trabalhou, beleza. Agora tem uns que não trabalhou, mas já produziu. Produziu, eu falo assim, não montou ainda, mas vamos ver os potros. Aí já a gente dá para olhar para os potros. Como é que está a produção? Tem potro de ano já. Vamos dar uma olhada na movimentação desse potro. Como é que são? Como é que é a conformação deles? São bons de pescoço, frente leve, jarrete bem feito. Olha, 1, 2, 3, 10. Se tiver como olhar 30 filhos do cavalo, ver a movimentação, ver que a morfologia é para apartação, mesmo que não montou nenhum, dá para confiar. Fala, não, eu vou arriscar, porque tem muita mãe e eu tô vendo os filhos deles se movimentar aqui, eu vou para cima, né? Legal, nós temos até um vídeo que o Cal, do Centro de Treinamento da Bahia, fez para nós para avaliar a conformação de um cavalo de apartação aqui no Instagram. E depois eu vou compartilhar nos stories também para as pessoas entenderem um pouco mais essa morfologia da apartação. O Cal fez um vídeo super prático, demonstrando no animal o que ver e como é que a gente faz a avaliação morfológica aí para apartação. Tem uma outra pergunta aqui. O que você acha do Third Edge? O Third Edge, no momento, aí, é um dos melhores cavalos que tem na pista, né? É um fenômeno. Quase foi tríplice coroado, quase. Faltou
Ele ganhou o Futurity, desculpa, ele ganhou os Perseguidos do Derby, só que no Futurity ele pegou um boi meio ruim ali, acho que foi em sexto, se eu não me engano. Mas é um fenômeno, já é um filho do Metallic Rebel, aí já estamos lá no bisneto do Hebron Cat, né? Mas estamos lá com a Sweet Abra cada break, o pai, que já foi craque, já tem uma mãe produtora de 2 milhões. E ele é um indivíduo espetacular. E também a parte materna dele vem da High Brown, ele é neto da High Brown Supercat, que é uma campeã Futurity. Já é uma produtora de 1,5 milhão. Então ali uniu as duas partes maternas, tanto do pai quanto da mãe, que é espetaculares, e bombou. Quando eu falo bombou, porque deu tudo que tinha que dar de soma, deu no cavalo. Pode ser que isso não é, igual como falei no começo, não é matemático. Senão, todo mundo ia ser igual o Tardier, todo mundo ia ser igual o Rolls Royce, todo mundo ia ser igual o Catolino, Cashin, que é os fenômenos mais recentes. Porque todo mundo tem linhagem, então, mas indivíduo é indivíduo. Aí que é a hora de partir para o Garanhão. O Rolls Royce ainda não mudou em nada, era um fenômeno, vamos ver a produção. Legal, tem outra pergunta aqui do TG Ranch Horses. Pessoal, se estou passando alguma pergunta aqui, por favor, me reforcem ela, tá? Na sua opinião, qual a melhor filha do Smart Lirolina? Olha, é difícil falar de uma, hein? Essa Kaida Memórias, para mim, vamos dizer, a melhor. Ela foi, além de ganhar um absurdo, ganhou mais de 300 mil, ela já produziu também mais de, acho que 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, se eu não me engano. Ela, para mim, seria a melhor filha, mas tem outras filhas que tudo passou de 1 milhão de produção, inclusive a Dead Smart, a The Smart Luck, acho que estava em terceiro, quarto até hoje em dia, que é mãe do WR Get Smart, né? Falando em português. E o do Beach Risa Cat, essa égua seria um das melhores, né? Beleza. Mais uma pergunta aqui do Eduardo Rancho Santa. Qual o melhor garanhão na atualidade que tem linhagem antiga? Aí já começa a entrar aí na nossa questão das linhagens do passado. Se for no Brasil, na atualidade, se a gente tem algum garanhão ainda que é dessa safra antiga que ainda está aí com a possibilidade de vender cobertura, digamos assim. para mim, ainda, eu considero antigo. O Chile Playboy tem uma linhagem super antiga. Ele é de SJ Plex Playboy. É um cavalo aí lá das antigas. O próprio Wire Pep que eu comentei, que seria um cavalo excepcional do Opep. Do Opep é um cavalo super antigo, né? E a mãe do Wire é Doc Chiori, também bem antigo. Ele já é um cavalo de 31 anos e está em produção. Cavalo super fértil, com uma idade dessa. Então, se você usar um cavalo desse, você está voltando. A idade dele é 30 anos, mas você está voltando uma linhagem de mais de 40. Não, legal. Outfox in the Cat. Quais os cavalos que vêm se destacando na partação brasileira e podem vir a se tornar grandes garanhões aqui no Brasil, na sua opinião? Então, o problema que eu vi, problema não, hoje é difícil você falar em Brasil, porque o Brasil é o espelho dos Estados Unidos, então está se treinando praticamente, acho que uns 80%, vamos dizer, de cavalos americanos. Você olha um Futurity aí, você vê os cavalos que estão lá, estão aqui. Você vê um Blue Boom, Kit Kat Sugar, Metallic Cat, hashtags. Você vê praticamente esses cavalos dentro da pista do Brasil, né? Então, tem vários cavalos que poderiam estar sendo treinados e não estão sendo treinados. No caso, eu quero treinar... Uma coisa eu quero falar assim, lógico que existe estatística e dados para a gente seguir, para a gente se basear, para a gente errar menos, existe. Porém, eu vou falar uma coisa que pode escandalizar. Todo cavalo aparta, todos. Bem ou mal, não vai prestar, mas vai apartar. Lá atrás, no dia
que treinou os filhos do Doc Bar, por que treinaram os filhos do Doc Bar? Se ele não era nada, ele nunca viu um boi na frente, ele era uma linhagem de corrida, era para ter corrida e não correu, não prestou para correr. E ele foi treinado, virou o boom que estava precisando na época, né? E se tornou o maior pai. Hoje ele é o segundo avô paterno. Ele só perde para o Rabronquete de avô paterno, para você ter uma ideia. E o Rabronquete veio 30 anos depois do Doc Bar. O Doc Bar é um cavalo de 1956, o nascimento dele. E o Rabronquete já nasceu em 88, então a diferença desse tamanho. E depois de lá para cá, ninguém passou como avô paterno do Doc Bar. E é um cavalo que, se fosse hoje, todo mundo ia olhar e falar: você tá louco? Como é que vai treinar um cavalo que não tem sangue de apartação, um cavalo que não apartou? E deu certo. Então, todo cavalo aparta. Aqui no Brasil, para quem é dos antigos, viu muitos filhos de Mr. Parteria apartando, neto em cima e baixo de tribars, era corrida, porém era um cavalo de sucesso na conformação, mas ele era linhagem de corrida. Muita gente viu Diamond Diggs, filhos apartando, que era um cavalo de corrida. Então, todo cavalo aparta. Se vai ser bom, se vai ser diferente, se vai ser craque, só montando para saber. Você fala: será que um filho do... tá aí a prova esse ano, teve um filho do Genuine Red Queens lá, homem. Tava no Ponto Futuro, tá com o novinho treinando. Linhagem aberta, linhagem do Troy Jack, lá do Pitzer Ranch, o pai dele. Cavalo de laço, de pé, cabeça, de 8 modalidades ele ganhou. A parte, o filho dele, tá ali apertando. Tem outro lá treinando com o Aguinaldo. Tá na live, Aguinaldo, aí, e você tá treinando uma filha dele. Mas assim, às vezes, na primeira cruza, não dá o esperado. Eu falo na primeira cruza assim, já que eu falei de Red Queens, uma fêmea, deu média, não é um fenômeno, deu normal, uma égua que é parte só. Sim. Mas os filhos dela já deu uma briguinha de sangue, já deu uma estruturinha melhor, já pode ser melhor ainda. Então, na primeira abertura de sangue, às vezes não dá certo o que o cara está esperando. Mas, para isso, ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar, falar: eu vou esperar fazer uma cruz aberta. Porque lá nos Estados Unidos tudo já foi testado, tudo que você imagina. Tinha uma época, depois do Doc Bar, que eles usaram um monte de corrida para tentar apertar. Um deu certo, que foi o Mizzen Cash. Colocaram o Dash for Cash numa época do Doc Bar. O Doc Bar já era corrida, mas era uma mãe super ganhadora na apertação. Mas era fechado de corrida. Deu Mizzen Cash, ganhou provas importantes, produziu 4 milhões. Mas de lá para cá não se tentou mais. Né? Então, mas isso aí todo mundo aparta. Bem ou mal. Pode ser cavalo que... mas não tem calcinha. Não, sendo quarto de milha, é de trabalho, é de boi. Não tem conversa. Todos os cavalos foram desenvolvidos para trabalhar com boi dentro da raça. Até o sangue de corrida lá atrás foram experimentados. Tanto é que o Tribars é um dos pilares da apartação. E era um PS legítimo. Então, existe maneiras de conseguir. Às vezes o pessoal está perguntando aí: se perdeu uma estrutura, será que dá para fugir de tal e tal, tal, que eu sempre os meus. Mas assim, você pode perder no primeiro momento, pro segundo momento você dá uma melhorada, pro terceiro momento, às vezes, bomba de novo. Dá um third head. Pode acontecer. Se a pessoa for sortuda, sai, né? Olha só, o Denis Batani aqui, qual a sua opinião sobre o K19? Eu acho um excelente cavalo. Ele tem uma super mãe, que é das maiores que tem, que é a Aurum Boom, que foi muito ganhadora, já também está com 2 milhões de produção. Filha da Royal Blue Boom, que é a número 1, né? Que foi uma craque, foi a maior produtora, e ela, sendo filha dela, também foi uma mega produtora. Então, e é filha do OPEP. E ele é filho do Smooth. Só que ele é um Smooth um pouco diferente dos outros. Ele é bem mais estruturado, na minha opinião. É uns cascão grande, é o Sudão, um cavalo maior. Porque geralmente os Smooths são mais mirradinho, menos musculatura, mas ele é um cavalo bem legal, na minha opinião. Legal.
Tem uma mensagem aqui para você do Roberto Dias. Né, Emerson, você sabe que eu sou apaixonada e gosto muito das linhagens antigas. Não consigo me esquecer de uma neta do Raio das Little Doc, calcense fora do normal. Uma mensagem aí para você. O Vamos lá. Roberto, deixa eu só fazer um parênteses. O Roberto é o que fez a live comigo lá na King Ranch. Esse aí montou de 45 anos para cá, em tudo que você imagina. O Raio das Little Doc foi um craque, um cavalo aí todo mundo da Pertação conhece. Um cavalo que tinha muito calcência, era até passa do ponto em certas horas. Passar do ponto. Precisa de treinador bom em cima, então. Não, ele é um cavalo que dá trabalho demais. Porque o cavalo tem muito calcência, ele fica cego. Ele não. Por que as linhagens foram se aprimorando? O Raio do Little Doc é assim, porque o Raio do Little Pep também era assim. O pessoal foi meio que abandonando essas linhagens. Ganhou muito, fora do normal, o Raio do Little Pep, nos Estados Unidos. Produziu bem, mas depois o pessoal começa a sair. Por quê? O cavalo tem que ser treinável, tem que ter treinabilidade. Por que o Metallic é um boom? Porque os filhos são mansos, os filhos são fáceis de treinar, não dá trabalho, são molinhos, para muito. É isso aí, é mais fácil o treinamento. Os outros que ficam muito no boi, eles ficam cegos. Um Raio do Little Doc, um Powder Playboy, eles são bem ligados na tomada. Eu falo que é quente, mas é quente de não querer nunca mais ligar no boi. Lá é tudo para eles, entendeu? Que joia. O Eduardo aqui do Rancho Santa de novo, ele está perguntando o seguinte: o que você acha da conformação dos garanhões da atualidade com relação à ossatura e morfologia? E eu vou aproveitar a pergunta dele, né, Emerson? Eu vou te fazer outra junto. O que a gente pode pôr hoje na tropa para dar mais ossatura? Para a gente conseguir um reforço de ossatura nesses animais? Então, devido a tantos anos perguntaram sobre inbreed, eu vou falar agora. Perguntaram o que eu acho de inbreed. Eu, particularmente, não gosto, porém, alguns casos dá muito certo. Onça Blue Boom é um inbreed totalmente direto. Ele é filho de 2 irmãos quase inteiros, que a mãe e a irmã é filha da Royal Blue Boom do All Pep, e o pai é o Pep Boom que é Little Pep da Royal Blue Boom. E o Little Pep já é o pai do All Pep. Então, e é um cavalo que deu certo. Porém, os cavalos de apartação nesses 80 anos que eles vêm selecionando, de 25 para cá, os cavalos, por que os cavalos diminuíram? Porque ganham habilidade. Foram selecionando, tal, mas diminuiu por causa da consumidade. É muito sangue. Hoje, se pegar uma lista de uma prova lá no futuro, de umas provas grandes dos Estados Unidos, não tem 90% dos cavalos dentro da pista tem Smart Lirolina 2 vezes ou 3. É raro você achar um cavalo que não tem Smart Lirolina dentro do pedigree. Por isso que a consanguinidade vai vindo, vai diminuindo o tamanho, estatura, casco, mas a habilidade vai ganhando. Porém, tem que conciliar as duas coisas, porque senão daqui a pouco a gente está só com habilidade e não aguenta uma pessoa de 100 quilos em cima. Vai ter que começar a pegar jogo igual de corrida. Falar, ó, esse aqui vai para a apartação, tem que ser um cara pequeno, porque senão não aguenta. Então tem que selecionar. Dentro da apartação, cavalos com mais ossatura, cavalo com mais típula, são as linhagens de Little Pep. O Grey Starlight tem bastante filho ainda em movimento. Principalmente no Brasil tem bastante filho dele bom. Tem uns cavalos que tem bastante osso, bastante musculatura, casco bom. Lá nos Estados Unidos tem uma linhagem que eu sou apaixonado, que é um cavalo que dá estrutura, deu muito filho bom, deu avô materno espetacular, é o Zack Wood, que é um filho do Doc Tari, que ele já tem uma mãe um pouco mais aberta, mas ele é um cavalo que dá estrutura, tem semi-congelado, um cavalo que já morreu, que é um cavalo de 84, mas lá tem semi. O Dual Pep nos Estados Unidos tem semi, também já morreu, é os cavalos que mais dá estrutura, assim. E aqui no Brasil tem que fisgar lá. Lógico que chega cavalos modernos, com baita estrutura, o sangue moderno. O Nick Six, por exemplo, espetacular cavalo. Muito bom na pista, muito bom de morfologia e tem tudo para explodir como pai. A mãe Grey Starlight, que já ajuda muito na estrutura, né? Legal. O Cialzito aqui fez uma pergunta que vai te comprometer, então vamos mudar um pouquinho a pergunta dele. Ele disse o seguinte: hoje, se você fosse comprar uma cobertura, de quem você compraria?
Vamos falar então de linhagem, tá, né, Emerson? Não vamos falar de Garanhão especificamente. De quem você compraria? Você falar, tenho que comprar para montar uma tropa aqui. O que você compraria hoje? É uma pergunta bem complicada, mas eu tenho uns cavalos que eu gosto, assim, de preferência, que eu sempre tô, quando eu tô pensando, eu não tô pensando só ele apartando e ganhando, eu tô pensando já a matriz virando mãe e já cobrindo com fulano, que é no caso do Wire Pep Curie, do Abracadabra, do Chile Playboy. Esses cavalos, para mim, são espetacular para fazer matrizes. Porque além deles estão com o sangue um pouco mais refrescado, o sangue mais antigo, eles dão filhos bons. Então depois que você tiver as matrizes desses cavalos, aí você vai para o que tem de melhor, de moderno, às vezes com menos estrutura, né? Legal, né, Emerson? Mais uma pergunta aqui. É aquele velho dilema, né? Pai do pai ou pai da mãe? O que pesa mais? Porque a gente sabe que a mãe de um garanhão é fundamental no desempenho desse garanhão. E o pai dela, obviamente, que é o que vai dar a habilidade dessa mãe, né, no caso. Então, o que você acha? Pai ou pai da mãe? O que a gente deve levar mais em consideração se eu tiver que olhar esse parâmetro? Eu levo o pai da mãe. Eu sou avô materno quando eu olho o pedigree. Porque na genética não se explica, não tem um cálculo. Ah, 50-50, mas não é. Não, se eu falar com qualquer geneticista, falar, não existe, é 50 pai, 50 mãe. Não tem por que falar que não é. Mas as mães sempre dão a diferencial, sempre. Eu, eu falo que 70% é mãe. Então, o pessoal do salto, pismo clássico, eles falam em 70% também. Que as mães são primordial. O pai pode ser um cavalo da esquina que está andando ali puxando grama de carroça, pôr numa mãe de salto, o espetacular já produz. Eles falam desse nível. E eu também acredito nisso. Eu acredito que as mães são essenciais. Por isso que eu acho que o avô materno é mais essencial que o avô paterno, né? Maravilha. Mais uma pergunta aqui, ó. Que linhagem esquecida, entre aspas, nós podemos usar ainda hoje para habilidade e para calcência, assim? O que está esquecido no mercado que é um tesouro aí que a gente poderia estar resgatando? Então, até já falei de alguns cavalos no período aí, que é uns cavalos que já não estão tão no holofote, do igual eu falei do Zact Wood. O Zact Wood foi o pai do Nitas Wood, que é pai do Wood Bituff, lá nos Estados Unidos. O Wood Bituff foi um garanhão que foi vendido há 2 anos atrás por 2 milhões, que os americanos chamam de o último dos outcross. Por quê? Porque ele não tem Esmarlirolina, Highbrown Cat do Rei Pebbles, não. Ele não tem isso no sangue. Ele é um cavalo diferenciado. O que nós temos no Brasil dele? Uma filha, apenas, mais nada. Porque o brasileiro é muito focado na ponta da tabela, vamos dizer assim. Ah, não, só quero metallic, hashtag e aquilo lá. O Wood Bitan podia trazer, sei lá, umas filhas para o Brasil, um garanhão, um filho dele ganhador, que ele produziu 10 milhões já. Ele é um cavalo muito interessante. Essa linhagem é bem interessante, mas assim, é difícil falar, vamos pegar uma linhagem que está me esquecida. Existe, porém, muito longe, entendeu? É muito longe. Vamos por Cutterbill, que foi um cavalo campeão mundial, que é uma linhagem totalmente aberta a tudo. Não tem Dock Bar, não tem Liu, não tem Tribar, não tem nada. Ele é outra linhagem. Foi campeão mundial, dá muita estrutura. É um garanhão colomino. Tem Cutterbill? Para achar neto, bisneto? Não tem. Aqui no Brasil a gente tinha um neto dele, que é o Little Cutterspep, que era um garanhão da King Ranch. Ele foi importado dos Estados Unidos, era filho da King Ranch. Aí temos um pouquinho na Jezebel Kiori, que é neta do Cutterbill. Tem um filho dela, da Jezebel Kiori no Brasil, tem do Jazz. E algumas outras éguas que vivem no Brasil que tinham sangue do Cutterbill, mas assim, vamos selecionar Cutterbill? Não tem jeito, entendeu? Seria excelente, mas não é tão fácil assim. Perfeito. TG Ranch Horses aqui. Qual o melhor doquiolina que teve no Brasil? Essa pergunta é bem complicada, né?
Todos os doquiolinos no Brasil foram super produtores. Todos, todos, todos. Começando pelo Dead Dundalk, que é um dos que eu mais gosto, dentro da partição. Ele é um cavalo que deu finalista no Futurity lá, é um cavalo muito bom. Mas aí temos que Moon, que deu bastante filhos e netos maternos do Kiss the Moon, ganharam muito. O Marvelino também fez campeões. Todos eles, Briganlina fez menos, ele apartava muito, ganhava bem, porém na apartação com o pai não foi muita coisa. Make a Play também foi um cavalo que na pista de apartação não deu nada, vamos dizer assim. E como pai ainda foi um bom pai, depois deu como avô, né? Então os doquiolinos aqui no Brasil todos deram bom. Falar que um deu ruim, acho que não. Nós temos uma dúvida aqui do treinador do Nick Six, do Juninho. Olha só, né, Emerson, você não acha que o pessoal aqui no Brasil só se preocupa muito com o garanhão e se esquece muito das mães? Pelo que eu acompanho nos Estados Unidos, lá o pessoal visa muito mais a mãe, que foi um pouco do que você já falou, né, da importância de avaliar a mãe do animal, que às vezes é 70% da carga genética dela, né? Exatamente, o Juninho. Eu concordo com o que você está falando, no sentido assim, ó, se você pegar as mães ganhadoras, que são nacionais, as filhas do Spook and Smart, as filhas do Puro CD, as filhas do Sonafadei, vamos pegar as mais antiguinhas. Cadê as filhas desses cavalos que ganharam na pista? Cada filho desses cavalos fêmea tem 3, 4 filhas que foram excelentes, produzindo com os garões modernos e treinando. Não tem. Eles treinam filha das mães Highborn Cat, Pebbles Mal do Rei, que às vezes nunca produziu nada, as éguas. Elas só são filhas do Dual Rei, do Highborn Cat, do Pebbles Mal, do Time Pepto, porém elas não produziram. E aí as pessoas ficam treinando e esquecem das que foram craques, mas são nacionais. Eu concordo com o que o Juninho está falando. Legal. Uma outra pergunta aqui do Denis Batani. O que você acha do Dual Rage? Esse é o próximo estouro lá dos Estados Unidos. Ele é filho do Horish, né? E ele foi o único garanhão, depois do Doquiolina, mas o Doquiolina ganhou um futuro de 1970. E ele ganhou 2018, se eu não estou enganado. 17, 18, não lembro. Quer dizer, 50 anos depois, vamos arredondar. Que ganhou as 4 etapas em primeiro lugar. Porque existe o primeiro gol, o segundo gol, a semifinal e a final. Ele fez primeiro a maior nota das 4 passadas do World Race. Só o Doquiolino tinha feito na história, e agora ele fez, né? 50 anos depois. E os filhos dele, se eu não me engano, vai estrear esse ano. Já foram animais vendidos por $1 milhão, sem estrear ano passado. O animal que já está no boi, já está bem. E o pai também, o Horish, eu confio muito, né? Então eu acho que ele vai ser um estouro aí de produção. Cobrindo muita égua boa, muitas mães que ganham muito. Então eu acho que ele vai ser o próximo, assim, a estar na boca ali, junto com o Steve Ray Vaughan, com o Rebel. Legal. Vamos ver aqui mais umas 2 perguntas, que já está chegando o final da nossa live. Muita gente está fazendo pergunta. Obrigada, pessoal. Né, Emerson? Para quem está... Acho que é uma pergunta bem legal aqui para o Luiz Augusto. Para quem está começando na apartação, tem alguma linhagem que é mais indicada? Tudo isso que nós falamos até agora. As linhagens mais indicadas é aquelas que sempre deram certo. Que é as linhagens Martin Virolina, Highborn Cat, Dual Rei, Pepto Bunsmal, né? Às vezes pode um pouquinho ali, mas é sempre da mesma raiz. Great Starlight, né? Doquiolina, Cediolina, que também é um Doquiolina. Então, essas linhagens, é as corriqueiras, né? Mas pensando em Brasil, aí nós temos o Abracadabré, que está muito bem, cobre bastante linhagem, porque ele tem o sangue mais aberto, né? Ele é livre de Highborn Cat, Martirolina e de Viorreno. Joia. Tem mais uma pergunta aqui, né, Emerson, a respeito de opinião sobre o Hancock. Você tem alguma opinião a respeito?
O Hancock é um dos cavalos que se cultiva dentro dos Estados Unidos, da linhagem de, eu falo de 100 anos, né? Tem criador que só cria, que faz em cima, embaixo, do lado do outro. Igual na apartação tem dock bar de ponta a ponta, lá nos Estados Unidos tem criador de Hancock de ponta a ponta. Porém, isso é uma linhagem mais usada no laço. Dentro da apartação, é difícil você ver, mesmo que está longe, você, quase não se vê. Porém, o Samuel levou um cavalo ano passado que apartou o filho do Hancock, né? A gente chama de Hancock, mas o nome dele não é esse, o His Steadfast lá, que é o Hancock do Brasil. Era um cavalo interessante, habilidoso, legal. Não foi mais para a prova, não teve continuidade. O interessante se fosse uma fêmea, porque o cavalo abriu um sangue totalmente, né? Mas é um cavalo muito rústico, que, vamos dizer assim, no linguajar, aguenta pau. Os Hancock, eles aguentam pau mesmo. Pode trabalhar todo dia, na chuva, no sol. Os cavalos de rancho nos Estados Unidos é tudo Hancock. Legal. Vê se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Aproveitar que a gente já está finalizando a nossa live. Primeiro, agradecer aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora. O cálice para sempre. Aproveitar já para agradecer a presença do Nemerson. Sempre super solícito. O Nemerson sempre ajudou muito a gente. Está sempre muito ativo lá no nosso grupo de WhatsApp do Mundo da Apartação. Obrigada, né, Emerson, por você ter disponibilizado o seu tempo e partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Mais uma pergunta aqui, ó. O que você fala do doce palomino? É o que eu falei agora há pouco. Eu sou fã dele. Eu gosto muito do cavalo. Infelizmente, o sêmen dele, a coleta, o cavalo ganhou mais de $200 mil. O cavalo de tamanho bom, osso bom, era um espetacular para abrir linhagem. Além do brinde, né? Palomino, o cavalo, eu tenho brinde. Tem um pai que é excepcional, que eu gosto muito, que é o São Julino. Gosto muito do São Julino. Ele é filho do Pepsan, né? Só que é um cavalo que foi muito craque na época. Foi um cavalo, assim, na época dele era muito diferente para apartar do que se tinha na época. Aí eu transfiro para hoje. O treinamento evoluiu demais. Na década de 80 ali, começou de 95 para cá, começou a dar uma quebradinha maior nesse cavalo, mas antes era só o calcense que o cavalo apartava. Você viu o São Julino apartando há 40 anos atrás, não é possível. O cavalo é espetacular. E o dos Palomina é um dos melhores filhos lá de ganho. Maravilha. Bom, pessoal, tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder. A nossa live está chegando no fim. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Foi muito legal, foi muito participativa a live. Obrigada pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, né, Emerson, mais uma vez pela sua disponibilidade. E eu espero contar com você aqui para falar mais com a gente numa próxima oportunidade, daqui a pouco com um tema mais específico. Foi muito bom. Obrigada mesmo, viu? Obrigado pelo convite. Estamos prontos aí para as próximas. Vamos cada vez conversando de um assunto diferente, que não acaba nunca, né? E a genética é fascinante porque você sempre está querendo o melhor e sonhando com o melhor, e como ela não é matemática, você vai fazendo, não é receita de bolo, aí dá um certo lá, todo mundo fica feliz e vai indo. E isso não acaba nunca, é infinito. É isso aí. Mas mais uma vez, obrigada, né, Emerson? Nós vamos deixar essa live gravada aqui no Instagram do Mundo da Apartação, para quem quiser revisar ela, pesquisar aí sobre os cavalos que o Emerson comentou. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite.